Oi pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para você como que a integral definida pode ser usada no seguinte problema. Eu tenho uma função com derivada contínua e olho para o gráfico da função lá no plano XY. Eu quero saber o comprimento desse gráfico, ou seja, se eu colar um barbante aqui em cima dessa curva azul, cobrindo toda a curva, depois eu descolo ele e estico, qual vai ser o tamanho desse barbante, tá legal? Esse problema é particularmente complicado porque o gráfico não é formado por segmentos de reta. Você sabe calcular distâncias, comprimento de segmentos de reta, né? Porque é a distância entre o ponto final e o ponto inicial. Mas esse gráfico não, ele é todo curvo, é um gráfico de uma função qualquer com derivada contínua. Porém, essa ideia de que eu sei calcular comprimento de segmentos vai ser fundamental para o nosso argumento, que é o seguinte: eu vou dividir o intervalo AB em n subintervalos de mesmo tamanho ΔX, do mesmo jeitinho que eu fiz quando eu fui calcular a área, tá? E aí esses pontos x0, x1, x2, eu marco eles em cima do gráfico e vou considerar sempre os segmentos que unem os dois pontos, ó, esse com esse com esse, o x3 com o fx. E aí vou dizer o seguinte: essa curva vermelha agora é formada por 6 segmentos de reta e é fácil calcular o tamanho deles porque eu sei a fórmula para a distância entre os dois pontos aqui, do xk-1 f de xk-1 para o xk f de xk. Quando eu somar o comprimento dos 6 segmentos, eu vou obter uma aproximação para o comprimento da curva azul. Aí a ideia é melhorar a aproximação. Como? Considerando o n maior. Então, por exemplo, se eu dobrar o n, eu vou ter uma coisa assim, ó. E continua aqui, né? Então, quanto maior o n, mais próximo a soma dos comprimentos desses segmentos vai estar do comprimento que eu quero calcular. Muito bem. Quanto vale o comprimento de IK? Eu estou chamando de IK o segmento que liga os pontos xk-1, f de xk-1, xk f de xk, ou seja, esse comprimento aqui, ó, esse comprimento aqui. Ora, quanto que vale esse comprimento? É fácil calcular porque eu tenho as coordenadas dos pontos, é só aplicar a fórmula da distância entre dois pontos para obter isso aqui. Feito isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou aplicar o teorema do valor médio no intervalo xk-1, no intervalo xk-1 f de xk, para escrever isso aqui, ó, f de xk menos f de xk-1 dividido por xk menos xk-1 é igual à derivada da função f em algum ponto lá do meio. Então aqui eu usei o teorema do valor médio. Se você não lembra, vale a pena dar uma olhada lá no teorema do valor médio. Agora eu passo esse cara multiplicando para obter isso aqui. Agora veja como fica fácil. Ó, esse cara, na verdade, ó, pessoal, é o ΔX, a distância entre dois pontos lá embaixo. Então, quando eu fizer isso aqui ao quadrado, na verdade, é f' de xk ao quadrado vezes ΔX ao quadrado. E esse cara aqui, ó, também é ΔX ao quadrado. Então, eu boto o ΔX ao quadrado em evidência. Aqui fica 1 mais f' de xk estrela ao quadrado. E, claro, eu posso a raiz do ΔX ao quadrado é o próprio ΔX, porque ele é positivo. Então, eu vou obter isso aqui. O comprimento de IK é dado por essa expressão. E agora eu vou somar. Eu somo o comprimento de todos os IK, o I1, o I2, o I3 até o IN, para obter essa aproximação dessa poligonal aqui, que eu estou chamando nesse desenho aqui de L com um N embaixo aqui. Então, esse número aqui é a soma dos comprimentos desses segmentos todos. E nós vimos que quando o n cresce muito, ou seja, quando o n vai para infinito, esse negócio vai se aproximar do quê? Do comprimento L. Então, vê, quando o n for para infinito, esse aqui vai se aproximar de quem? De L, que é o comprimento azul da curva. E esse? Quando o n vai para infinito, veja, se eu chamar isso aqui de g de x, né? Isso aqui é g de xk estrela. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte: eu criei uma nova função, que é a função g de x igual a raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado. Quando eu faço isso,
Isso que aparece aqui é o g de xk estrela. Mas essa soma, por definição, vai convergir para quem? Para a integral de a até b de g de x dx. Isso é a definição de integral. Concluímos então que quando n vai para infinito, essa coisa converge para o L, que é o comprimento que eu quero calcular, e ele é dado por essa integral aqui, a integral de a até b da raiz quadrada de 1 mais f' ao quadrado. Ou seja, acabamos de provar esse teorema aqui. Se você tem uma função com derivada contínua, o comprimento do gráfico é dado por essa fórmula aqui, né? Eu estou pedindo que a f' seja contínua simplesmente para garantir que esse integrando aqui é contínuo e que eu vou poder integrar, ok? Exemplos. Então, é uma fórmula, né? Exemplos. A função 2/3 x elevado a 3 meios. Quando eu calculo f' da raiz de x, então 1 mais f' ao quadrado é 1 mais x, de modo que aplicando a fórmula eu chego nessa integral aqui, ó. Veja, o a é 0 e o b é 1, né? Eu apliquei a fórmula. E essa integral você faz muito facilmente usando a mudança de variáveis u igual a 1 mais x, você vai chegar nesse resultado aqui. É simplesmente uma fórmula que você aplica, tá bom? Essa outra função, metade da exponencial de x mais a exponencial de menos x. Vamos calcular o comprimento do gráfico. Então, o primeiro passo é calcular quem é 1 mais f' ao quadrado. O f' está aqui, é só usar a regra da cadeia. Aí eleva esse troço ao quadrado. Veja que esse 1 aqui, ó, esse 1 aqui é esse, tá? E eu posso escrever esse 1 como sendo 4 dividido por 4, porque aí esse 4 pula aqui para dentro, né? Tem esse 4 aqui, aí fica 4 menos 2, 2. Então eu obtenho essa expressão aqui. E é muito fácil você perceber que isso aqui, na verdade, é e elevado a x mais e elevado a menos x elevado ao quadrado. De modo que 1 mais f' ao quadrado é dado por essa expressão. E agora é só aplicar a fórmula, né? Quem é que você tem que integrar? Você tem que integrar de a até b a raiz disso aqui, que é o mesmo que a raiz disso aqui. Mas a raiz desse quadrado aqui vai ficar meio dessa função aqui. E agora é só aplicar o teorema fundamental do cálculo, tá? As primitivas são bem simples, você vai fazer aqui de 0 até 1 e vai obter esse número aqui para o seu comprimento, tá bom? É uma fórmula. Bem, eu vou deixar você então com uma tarefazinha bem simples, que é a seguinte. Eu quero que você expresse o comprimento de um círculo de raio R em termos de uma integral definida usando essa função aqui, ó, raiz de R2 menos x2 com x entre 0 e R. Então dá uma pausa aí, você vai desenhar o gráfico dessa função e vai ver exatamente o que precisa ser feito. Pausa. Beleza, ó, aqui está o gráfico, né? O gráfico é 1/4 do círculo. É 1/4 do círculo, esse que fica no primeiro quadrante aqui. Aí você vai fazer as contas são bem simples. Aqui, a 1 mais f' ao quadrado fica R2 dividido por R2 menos x2. E, portanto, o comprimento do círculo é dado por 4 vezes o comprimento dessa coisa azul aqui. Veja, o comprimento da curva azul, que é o gráfico da função, é esse aqui. Eu estou multiplicando por 4, esse 4 não é da fórmula, tá? A fórmula é o que está dentro da caixinha. Só que a fórmula me dá só 1/4 do ciclo, por isso que eu estou multiplicando por 4. E aí quando você usa a expressão, essa expressão aqui, ó, você vai integrar a raiz desse negócio aqui, vai ficar R, que eu puxo para o lado de fora, 1 sobre raiz de R2 menos x2. Tá legal? Então essa é a integral que me dá o comprimento do círculo. Se você já sabe fazer substituição trigonométrica, você consegue resolver essa integral aí. Ou mesmo, se você lembra a derivada da função arco e seno, né, também você consegue. Mas essa não é uma integral das mais simples. Porém, então se você conseguir resolver, você pode resolver e chegar no resultado, que é 2πr. Ou você pode fazer outra coisa. Você pode ficar comigo no próximo vídeo, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar uma outra fórmula, uma outra maneira de calcular comprimentos, que calcula o comprimento do ciclo de uma maneira bem simples, tá bom? Mas a gente vai fazer isso lá no outro. Eu espero você lá. Tchau, tchau.